Bem-vindos ao Heroicamente. Eu sou o Guilherme Frodo e estou aqui com a Aline. Oi! Porque a gente quer fazer meio que um podcast falando sobre The Handmaid's Tale. E assim, vamos ver se funciona. Se vocês gostarem, por favor, deixem nos comentários aí que gostaram, ou se não gostaram, ou tem alguma sugestão pra fazer, por favor, deixa aí pra gente saber. A segunda temporada de The Handmaid's Tale já vai começar. Mas se você estiver vendo esse vídeo do futuro, ela já começou, já acabou, já tá na terceira, não sei. E se você tiver no futuro The Handmaid's Tale, fudeu. Enfim, a ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre a primeira temporada, sobre o livro que deu origem à primeira temporada e sobre o que a gente tem por enquanto de expectativa para a segunda temporada. E se possível, se você nunca ouviu falar de The Handmaid's Tale, também fazer com que você busque e vá ler o livro ou então assista a primeira temporada. Spoiler, ambos são muito bons. Mas a gente vai tentar manter sem spoilers. Isso, esse foi o único spoiler que a gente vai dar. A série de Handmaid's Tale, ela é uma série original do Hulu, então ela nunca vai aparecer no Netflix. Mas aqui no Brasil, o canal Paramount começou a passar ela agora em março. A primeira temporada, na verdade, ela estreou no ano passado e a segunda temporada vai estrear agora, dia 25 de abril. E cara, essa série ganhou muitos prêmios. E não foi à toa, porque a série é fantástica. Cara, ela ganhou uns 8 Emmys, ela ganhou melhor série dramática, melhor atriz de série dramática, melhor atriz coadjuvante de série dramática, ganhou Critics' Choice Awards, ganhou um monte de coisa, passou o rodo nas premiações dos Estados Unidos. Ela ganhou 2 Golden Globes, né? Porque ela é realmente muito boa. E se tu for ver as premiações, a maioria que ela ganhou é melhor série e melhor atriz. Porque a atriz principal é incrível. Então, a série é baseada no livro de Margaret Atwood e ele foi escrito lá em 1985. Só que apesar do livro ser um tanto antigo, o plot dele é extremamente moderno e atual. E o mais triste é que era pra ser uma distopia, mas é uma distopia que parece muito próxima. O plot é mais ou menos o seguinte: no futuro não muito distante, aconteceu que as mulheres começaram a perder a fertilidade dela por N razões. Então começaram a nascer muito poucas crianças. E isso fez com que algumas pessoas pensassem que a culpa disso era a forma como a gente vive. Ou pelo consumismo, ou pelas drogas que a gente usa, ou o que for. Dentro dessa crise que estava acontecendo, começou a surgir um regime religioso totalitário que meio que se aproveitou da situação para conseguir entrar no poder. Então teve essa revolução que fez com que mudasse completamente o jeito de viver daquele país, que era os Estados Unidos, e começou a ser chamado de Gilead, e mudou completamente como as pessoas vivem, principalmente para as mulheres, e principalmente para pior. É que é legal pensar assim que é um regime totalitário que foi muito filho da puta, tipo tortura e tudo mais, e tira a liberdade das pessoas, mas ao mesmo tempo eles conseguiram o que eles queriam, que era juntar as mulheres que eram férteis e transformar elas numa espécie tipo de criadouro de crianças. Máquina de parir. Máquina de parir. Só que funcionou, porque enquanto todo o resto do mundo tá se fudendo sem crianças, Gilead, que era os Estados Unidos, tá mandando ver. Em Gilead, só os homens têm algum tipo de autonomia. As mulheres são proibidas até mesmo de ler, e elas são divididas em castas. Tem as esposas, que só são servidas ou são benefícios de quem é de alto escalão do governo. Tem as handmaids, que o livro e a série seguem a história justamente de uma dessas handmaids, e que elas são mulheres sistematicamente estupradas só para virar uma máquina de parir. São as únicas mulheres férteis que ainda existem no mundo, elas são separadas e elas viram handmaids. Tem as Martas, que não tem nada a ver com Batman vs Superman. Elas são as domésticas. Elas são pessoas que não têm muito dinheiro, não têm muita possibilidade de virar uma wife e não são férteis. E tem as tias, ou as aunts, que elas são as pessoas que elas são encarregadas de fazer a lavagem cerebral das handmaids. Elas são encarregadas de manter essas handmaids na linha. E olha que legal, tipo, um pensamento até de como era antigamente, na época da escravidão, né, do mundo real. Nessa época, usava-se também alguns negros selecionados para que fossem capatazes de outros negros, né? E exatamente o que eles fazem aqui, eles usam as tias, que são mulheres, pra colocar outras mulheres contra as mulheres, no geral. E também é parecido porque tem a questão da religião, né? A religião de Gilead, ela é cristã, mas não é bem o cristão que a gente tem hoje em dia. Ele é um cristão muito mais exacerbado, né?
E é interessante porque eles dão a desculpa, sempre pelo menos, de que tudo que eles estão fazendo é em nome da religião. Na verdade, no nosso mundo real, é a mesma coisa. Mas é justamente legal ver que em Gilead eles deturparam uma religião para que ela fosse exatamente o que a massa masculina dominante precisava para dominar as mulheres. E a história da série e do livro é contada do ponto de vista de uma handmaiden específica, que é a Offred. Offred não é o verdadeiro nome dela. É que todas as handmaids recebem um nome dependendo da casa para a qual elas foram designadas. Elas são sempre levadas para casa de algum governante, de alguém do alto escalão do governo, onde elas tentam lá ter um filho dele. No livro, inclusive, nem fala qual foi o nome dela. Só na série que ela deixa bem claro que o nome dela é June. É legal porque no livro ela não revela porque ela tem medo que descubram quem ela é. No livro você tá vendo o diário dela, na verdade. Então ela tem medo que descubram o diário dela e com essa informação possam pegar as pessoas que estão próximas a ela. Então é uma forma de proteção. Mas não faz sentido na série porque você não tá lendo o diário dela, você tá acompanhando ela em terceira pessoa, né? Você está vendo ela o tempo todo, inclusive, porque a série tem uma fotografia maravilhosa e ela foca sempre no rosto. Então tu fica sentindo o que ela tá sentindo. Além da atriz ser muito boa, a fotografia também ajuda bastante pra tu conseguir perceber o que é tá naquele mundo, o que é tá naquela situação terrível que ela tá. O jeito que eles filmam a série não deve nada a filmes que tem por aí. Tipo, é realmente muito foda. É o tipo de coisa que você deve assistir se você quer trabalhar com cinema ou com séries, enfim, porque vale muito a pena secar cada frame, porque cada frame tem uma... Tipo, eles estão filmando a personagem de cima pra baixo nesse frame. Tem um motivo muito claro. Eles estão isolando ela bem no cantinho do frame, como eles geralmente fazem. Tem um motivo pra isso. Então tudo é muito foda, muito bem pensado. Se tem duas séries atuais que eu diria que fazem isso muito bem, é The Handmaid's Tale e Mr. Robot. As duas utilizam a fotografia pra realmente te fazer sentir o que a pessoa tá sentindo naquele momento. E elas utilizam de um jeito muito inteligente. Então essas duas séries eu indicaria muito pra quem gosta de ficar dissecando por que a câmera tá naquele ângulo, por que aquela fotografia tá daquele jeito. E é legal também porque é uma daquelas adaptações que é muito fiel. Né? O livro é muito parecido com isso, apesar de que o livro foi lançado em 1985. Então ele tem todos os maneirismos daquela época. Eu acho que a série não deixa bem claro em que ano se passa, mas é como se fosse assim, daqui a alguns anos. É um futuro, mas é quase um presente, é muito, muito próximo. Tem algumas discussões também que no livro não tinham e na série começou a aparecer, e vice-versa. No livro, por exemplo, havia segregação racial, então as pessoas de cor elas eram separadas. Já na série não existe isso, todo mundo é igual. E é legal você ver que isso acontece porque os diretores não queriam que a série ficasse só caras brancas, entendeu? Eles acharam que era melhor matar pelo menos essa parte do plot pra que tivesse mais diversidade. E também faz sentido, né, cara? Tu tem poucas mulheres férteis, tu vai descartar uma mulher que é fértil porque ela... Isso na mente deles, claro, né? Tu vai descartar uma mulher que é fértil porque ela é negra? Tipo, pra eles não é tão importante. Não faz sentido, porque o mundo realmente tá correndo risco. Ele parece muito aquele filme Children of Men. Esse filme seria, digamos, o futuro do futuro de The Handmaid's Tale se ninguém fizesse nada, porque em Children of Men nenhuma mulher é mais fértil, ninguém mais consegue ter filho. E em The Handmaid's Tale é como se estivesse ainda no processo para chegar lá. As pessoas estão parando de serem férteis, tem nascido muito pouca gente. Voltando a falar de diferenças entre série e livro, a gente tem também aqui uma grande diferença que é a discussão sobre os direitos LGBT. Porque naquela época que o livro foi escrito, esse tipo de discussão ainda não era comum, não estava na grande mídia. E atualmente está, graças a Deus. Então eles incluíram isso na série porque fazia muito sentido. Então, por exemplo, na série, se você é uma mulher que gosta de outra mulher, ferrou, entendeu? Porque isso é contra a religião e eles vão fazer de tudo, incluindo mutilação dos órgãos genitais, que infelizmente é algo que se faz em algumas partes do mundo por causa de algumas religiões. Sim, justamente. Tem muita coisa nessa série que a gente vê que é terrível, mas a gente pensa, peraí, tem tal país eles fazem isso. Outra grande diferença do livro é a questão do feminismo da personagem principal. Porque na série, a personagem ela é muito rebelde, pelo menos na cabeça
dela, né? Tipo, pra sobreviver, porque ela precisa sobreviver, ela age como se fosse obediente. Mas tu sabe que internamente, pelas ações dela, ela tá se rebelando, ela tá tentando ser diferente. Eu até diria que isso é quase que o tema da história, resistência, sabe? Porque ela, a todo momento, ela resiste. Mesmo que ela tá fazendo o que mandam ela fazer, mesmo que ela tá sofrendo coisas terríveis, por dentro, ela tá sempre resistindo. Por dentro, ela tem aquele olhar de quem praticamente xingando, sabe? Ela tá sempre resistindo. É mais ou menos aquela cena que apareceu só no trailer de Rogue One, I Rebel. Ela é basicamente isso na forma de uma pessoa. Só que ela não pode se rebelar, porque ela vai ser morta se ela fizer isso. Então ela simplesmente resiste do jeito que dá. E já no livro, ela é bem passiva nesse ponto. Quem é mais rebelde é a mãe dela, que ela se lembra às vezes. Porque a mãe dela era uma pessoa que era extremamente feminista, que, por exemplo, dentro da história, ela era anti-pornografia, porque a pornografia, segundo as mulheres daquela época, era uma forma de objetificar as mulheres. Então elas se reuniam para queimar revistas e tudo mais. E isso é até legal porque é um motivo pelo qual ela não se bicava muito com a mãe dela, no livro, né? É até legal porque no livro a mãe dela é meio contra o marido da Offred. E ficava xingando a Offred porque a Offred era muito acomodada. E a gente fica pensando, olha o livro daquela época fazendo uma crítica à pessoa ser acomodada diante de algo errado na sociedade. Quantos de nós somos acomodados, a gente até olha para a situação e fala que é um absurdo, mas a gente não toma ação, né? Então essa parte é uma crítica muito clara a esse tipo de pessoa. De uma forma diferente, a série também faz essa crítica. É uma parte que ela fala, quando eles tomaram o Congresso, a gente não fez nada. Quando eles fizeram tal coisa, a gente não fez nada. Até que virou um regime totalitário, o país em que eles estavam, e todas as mulheres perderam todos os direitos. E de repente eles estavam naquilo, e como é que a gente chegou nisso? Não, e é foda porque eles ficavam se convencendo, né, de que, isso não vai acontecer com a gente. Isso é muito absurdo. Se isso acontecer, todo mundo vai pra rua. Só que aí que tá, quando chegou a hora de ir pra rua, nem já todo era mundo tarde foi. demais. E já era tarde demais, Já era tarde demais. A verdade é que já era tarde demais. Na série até mostra o Women's March, mostra o pessoal indo pela rua, mas já era tarde demais, sabe? O regime já tava lá no governo, já tinha pego tudo. Mas é bem legal porque isso nos lembra que os direitos que a gente conquistou, eles não são para sempre. A gente tem que estar lutando por eles todos os dias. De novo, de novo e de novo. E por novos direitos que a gente ainda não tem. Porque a qualquer momento, eles podem ser tirados. Isso mostra o quanto que eles são frágeis. Tudo que a gente conquistou pode ser perdido. Então é justamente contra a gente se acomodar na nossa posição que a gente tá hoje. Também é legal, assim, pensar que teve algumas outras pequenas alterações que a série fez. Que são, assim, menores, mas que eu achei que melhoraram a história. Por exemplo, o fato de que a Serena Joy, ela é muito mais jovem na série e ela é muito mais ativa também. Porque no livro ela meio que era a esposa do comandante e deu. E aí, não vou dar spoiler, mas ela é uma personagem muito mais interessante, muito mais ativa e também, de certa forma, responsável por algumas coisas que acontecem na série. E isso é bem mais legal, expande muito mais, né, a personagem. Apesar da série focar muito no ponto de vista da June, da Offred, a gente tem um gostinho do ponto de vista de algumas outros personagens, como, por exemplo, a Serena Joy. Mesmo assim, o livro é só a Offred. Isso ajuda no livro a te dar uma ideia de tensão o tempo todo, porque tu não sabe o que os outros personagens pensam. Fica uma intriga, uma paranoia absurda, porque é legal pensar, por exemplo, assim, você tá dentro de um regime de engorda, não, brincadeira. Você tá dentro de um regime totalitário, uma ditadura. Se você falar uma merda, você vai ser torturado ou morto. E você não sabe se a pessoa do teu lado vai te entregar ou não. E você, aliás, não sabe se a pessoa do seu lado não é uma rebelde e se você não vai ser apanhada na tortura ou até morta só porque você conversava com ela e essa pessoa talvez tenha falado o seu nome por algum motivo e tu tá fudido, entendeu? É muita paranoia. A série consegue passar um pouco disso, mas eu devo dizer que o livro é muito mais feliz nesse ponto.
falando nessa coisa de paranoia, é interessante como essa série pega pequenas coisinhas que eu até, se você é homem, eu te indico ver essa série com uma mulher do teu lado. Porque teve coisas que eu falei pro Guilherme e eu não tinha notado. E são coisas tão intrínsecas da nossa cultura e a série dá umas alfinetadas nelas muito boas. Por exemplo, quando a Offred descobre que a colega handmaid, que ela ia fazer compras, não era alguém que tava a fim de continuar nesse regime, era alguém que tava tentando resistir também, ela fica super maravilhada. Ela não imaginava que as duas estivessem no mesmo lado. Ela achava que ela fosse uma inimiga, que ela pudesse ser uma espia que estivesse ouvindo ela e fosse falar pra alguém do regime, que ela pudesse se dar mal por simplesmente conversar de forma natural com essa pessoa. E essa pessoa justamente fala pra ela, eles nos colocam umas contra as outras. Isso na vida real. Cara, pra quem é mulher sabe que isso na vida real é exatamente o que a cultura coloca na nossa cabeça, que a gente tem que cuidar com as outras mulheres, que todas as outras mulheres são inimigas, que todas as outras mulheres podem te dar uma rasteira. Cara, eu vi isso da minha mãe. Eu li isso em revista adolescente quando eu era pequena. Aquela coisa de, tu vai se vestir pra quem? Pras outras mulheres. Porque tu sempre tem que ficar de olho com o que as outras mulheres estão pensando de ti. Então são pequenas coisinhas que provam o quanto que essa pessoa entende o que é esse machismo instaurado na nossa sociedade, o que é essas coisas ruins que só fazem mal pra gente. Porque na verdade, se a gente se juntasse e parasse de ser babaca e achar que as outras são inimigas, a gente estaria muito melhor. E isso, na verdade, se vocês quiserem pesquisar, fica a dica. Isso se chama sororidade. Não, assim, tem vários personagens que eles são expandidos muito mais do que no livro, né? Então, por exemplo, tem uma certa personagem que no livro ela desaparece e é isso, acabou, a gente não tem mais notícias sobre ela. E já na série você sabe que algo acontece com ela, você vê o que acontece com ela. A série acaba expandindo um pouquinho mais, por mais que é muito focada no ponto de vista da Offred, ela não é só o ponto de vista da Offred do jeito que é no livro, porque o livro é um diário da Offred, então não tem como pular, ela não tem como saber o que um personagem tá fazendo se ela não viu esse personagem. Tem até o ponto de vista de alguns homens, né? De que eles pensam, de como eles foram parar onde eles estão, né? Porque essa é uma grande parada. Tipo, você acha que a princípio é um paraíso pros homens porque, teoricamente, os homens estão por cima de tudo. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Tipo, até os homens, nesse caso, estão sofrendo porque eles não tiveram muita escolha. Aquele regime escolheu como seriam as coisas. O poder ficou numa casta. Não tô dizendo que os homens sofreram mais. Mas é interessante ver que, tipo, alguns homens são colocados numa certa posição que eles não queriam estar. É aquela coisa de regime totalitário. É sempre uma bosta e é sempre só meia dúzia de pessoas que tá feliz. Porque é pra eles que o regime tá trabalhando. Então todo o resto vai ficar ruim. Não adianta, pra todo mundo é ruim. E eu vou falar que a forma como esse movimento se mexe lembra muito o nazismo, no sentido de que você teve uma primeira wave do nazismo, aí você teve depois um movimento seguinte e assim por diante. E isso acontece aqui na série, tanto no livro quanto na série. Porque você vê que, por exemplo, tem personagens homens que acharam que o regime ia ser uma coisa e no fim ele vai sendo deturpado, diferente do que eles pensam. Tipo, ou seja, tem também personagens mulheres que ajudaram o regime a se instaurar, achando também que ia ser uma coisa e depois viram que não era bem assim. Mas mesmo assim, a série continua mantendo várias coisas que tem no livro. Então, por exemplo, no livro, as mulheres são tatuadas para mostrar que elas pertencem a uma certa família. Já na série, eles não usaram a tatuagem, mas usaram as tags de orelha, que é algo que você também faz com gado. Então, assim, é muito fiel nesse tipo de coisa também. Só que eu tenho que falar uma coisa. Eu achei a série difícil de assistir pela tensão que ela traz e pela miséria que ela mostra. Eu fico imaginando que se a pessoa for uma mulher, deve ser terrível. É bem ruim de assistir, é muito difícil de assistir. Tentem não assistir sozinhos. Mas assim, é algo que você deveria assistir porque te ajuda a colocar o mundo numa outra perspectiva. Digamos que serve de aviso pro que pode acontecer. Serve pra lembrar que, como eu falei, que os teus direitos eles não estão garantidos, nunca vão estar. Então tu sempre tem que continuar lutando pelo que tu acha que é correto. Mas é legal avisar que, assim, não tem nada de humor, não tem alívio cômico, não tem nada. A série é muito séria. Mas é foda porque a gente pensa que isso ali é uma distopia, mas na verdade a gente sabe que em alguns países está acontecendo isso de uma forma muito semelhante, né? Para essas mulheres, algumas, por exemplo, de países do Oriente Médio, da África, a gente sabe que para eles... É uma realidade. Pequenas coisas do mundo de Gilead estão espalhadas por diversos países desse planeta que a gente às vezes nem imagina, nem sabe o que está acontecendo. Às vezes até dentro do próprio Brasil.
aconteceu. Ou mesmo no Irã, onde nos anos 70 as mulheres se vestiam da mesma forma que nos Estados Unidos, usando até mini saias. E aí teve uma revolução totalitária religiosa. Hoje em dia elas só podem utilizar as roupas que os homens autorizam ela a utilizar. Ou seja, aquele véu na cabeça, tem que cobrir todo o corpo. E é assustador, assim, tu vê fotos dos anos 70, ela se vestindo de mini saia, de boas. Então aí tu vê o quanto que tu pode perder os seus direitos e o quanto que as pessoas utilizam a religião como uma ferramenta para dar direitos para uns e tirar direitos dos outros, assim como aconteceu com Gilead nessa história. Então é por esses motivos e por muitos outros que essa série é tão atual e tão importante. E assim, aquele monte de Emmy e Globo de Ouro não é à toa. Tem muitos bons motivos pelos quais eles ganharam tanto prêmio, né? É muita gente competente, apaixonada pelo que tá fazendo, que quer passar essa mensagem adiante e que fez com todo cuidado e carinho e... Nossa, assim, é muito bom. Eu não gosto de ficar falando que, olha, é muito bom, olha, é muito foda, mas é porque realmente é. A gente tá tentando não falar spoiler, então é difícil explicar sem spoiler. Só fica a dica, assiste. Pega ali, são 10 episódios, é muito pouquinho. E se você assistir, aproveita e vai lá no grupo do Facebook do Doracamente pra falar o que você achou, se você gostou, pra iniciar uma discussão sobre o assunto. E o livro, Frodo, tu indica ler ou é muito chato? Assim, o livro é legal, ele sofre um pouquinho com a idade dele, ele sofre por ser um pouquinho mais lento, né? E como ele é muito tenso o tempo todo, é um pouquinho complicado, mas ele também não é um livro muito longo, então você consegue ler ele tranquilamente, de boas, e ele, como ele é muito interessante, realmente vale a pena. Eu, inclusive, também ouvi, eu cheguei a ler e cheguei a ouvir como audiobook. Vale muito a pena o audiobook também, se você sabe inglês, porque ele é fantástico. E a segunda temporada da série vai começar esse mês. A primeira temporada terminou mais ou menos onde termina o livro, então a segunda temporada é 100% original. Agora a gente tá confiando nos showrunners dessa série, que eles não vão deturpar a mensagem, que eles vão continuar com a mesma mensagem, com a mesma qualidade. Mas pelo trailer que saiu, eu acho que vai ser muito bom mesmo assim. Pelo trailer dá pra perceber que vai ser muito foda. Por quê? O livro, ele leva até certo ponto da história, e esse ponto não resolve a situação do país, entendeu? Tipo, ele resolve a história da Offred, né? E que já é muito bom. Mas a série quer ir além, ela quer mostrar o que acontece depois disso. E aí começa a ter coisas muito interessantes. Eu podia dizer que vai ter mais ação, mas eu acho que não é esse o foco. Eu acho que vai ter mais ação no sentido de que as mulheres vão agirem, que as mulheres vão fazer alguma coisa a respeito do que está acontecendo. E isso que eu quero ver muito, porque a gente viu o regime dominando. Eu quero saber agora o que acontece depois. Acho que a gente vai ver um payback, a gente vai ver uma revolta. A gente vai finalmente conseguir ver eles tentando mudar isso. Uma outra coisa que acho que eles vão mostrar que deu curiosidade na primeira temporada foram as colônias, que eles sempre falavam, quem o governo acha que não tem mais valor pra nada, vai pras colônias. Mas ainda não tinha mostrado como são as colônias. Aparentemente é um lugar pra onde as pessoas vão com trabalho forçado e que deve ter muita poluição ou muita radiação, algo que justamente explica essa falta de fertilidade das mulheres. Eu fico curioso mesmo, porque no livro a gente sabe que deu alguma coisa com algumas usinas nucleares e tal, tipo vazamento de dejetos nucleares, e tem pessoas que são forçadas a trabalhar nesses lugares, né? É isso que passa pelo menos no livro. E na série eles já deram a ideia de que deve ser mais ou menos isso, se não pior. E eu quero ver o que eles vão fazer nessa parte, porque lá estão as pessoas que não prestam pra nada, segundo o regime. Todo mundo que poderia instigar as pessoas a pensarem, ou seja, a irem contra o regime, foi mandado pra lá com uma medida de precaução pelo regime. Ou seja, professores universitários estão tudo nas colônias, porque eles não querem os professores universitários na cidade, com medo que possa gerar uma revolta. E pelo que parece, a segunda temporada vai mostrar o que acontece com os personagens que estão nessas colônias. E você já assistiu a primeira temporada? Vai assistir a segunda? Deixa aí nos comentários. A gente vai acompanhar de certeza.
Até se vocês quiserem, a gente pode fazer uns mini reviews enquanto estiver passando, ou então fazer um review final depois que terminar a segunda temporada. Mas a gente só vai fazer isso se vocês comentarem pedindo. Então, por favor, deixem os comentários ali embaixo, se é que é o que vocês querem. E por favor, não confundam The Handmaid's Tale com aquele filme coreano chamado The Handmaiden, que é muito bom. É bom também. Mas é outra vibe. Também é feminista de certa forma, mas é outra vibe. Quem sabe a gente faz um vídeo sobre eles. Então, se você quiser um vídeo sobre The Handmaiden, deixa aí nos comentários. Se você achou que esse vídeo seria sobre The Handmaiden, deixa aí nos comentários. E se você aprendeu alguma coisa com a gente, ou você acha que a gente deixou alguma coisa passar, por favor, coloca ali embaixo também, porque a gente quer muito saber e a gente quer muito abrir esse diálogo com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e de acionar o sininho maroto para receber notificações de quando novos vídeos vão sair. Compartilhe com seus amigos, dê like. Um forte abraço e até a próxima. Até mais.